Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos neste momento e sempre. Vamos, para iniciar o nosso trabalho, fazer a nossa prece. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, em agradecimento por estarmos reunidos em seu nome. Agradecemos a Jesus, agradecemos ao Pai, Criador, acima de tudo. Agradecemos aos irmãos vozes, esses arautos do Senhor, espíritos benfeitores, que têm nos conduzido neste trabalho. Queremos rogar ao Senhor que nos fortaleça no nosso dia a dia, que nos dê paz, saúde do corpo e do espírito, que tenhamos sempre força espiritual para enchermos o nosso corpo de energia positiva e de cura para todos os males, os nossos males. Rogamos a Jesus que abençoe todos aqueles que estão passando por momentos difíceis nesta pandemia, aqueles que estão vivendo os tormentos do Covid-19. Aqueles que também estão vivendo as dificuldades de outras tantas enfermidades. Que Jesus ampare a todos, fortalecendo-os, curando-os, iluminando os seus pensamentos e dando-lhes vigor físico e espiritual para seguir lutando pela vida e para uma construção espiritual cada vez maior e consciencial. Que Jesus nos ilumine nesta noite, nos inspirando, nos oportunizando um maior aprendizado e que este aprendizado possa ser por nós introjectado no sentido de uma reforma, de uma mudança de comportamento, de uma reflexão mais apurada da nossa vida, da nossa existência, de tudo que vivemos. Que a paz de Jesus esteja com todos, neste momento e sempre. Que assim seja. Viva Jesus! Pois bem, meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar da cura do corpo e do espírito. Cuidar do corpo e do espírito. Nós sabemos muito bem que somos espíritos vivendo uma experiência material. Já temos dito aqui tantas vezes. Mas, para entendermos essa condição, nós precisamos compreender como devemos lidar com o nosso corpo material e, ao mesmo tempo, viver a vida espiritual. Como estabelecermos um equilíbrio entre o que é espiritual e o que é material? Entre a vida material, a vida mundana, a vida cotidiana, a vida necessária que vivemos aqui neste planeta, neste mundo de provas e expiações, e a vida espiritual. Construir uma vida espiritual. Crescer espiritualmente. Desenvolver a sabedoria, desenvolver o entendimento, utilizar bem o conhecimento, enfim. Será que nós temos que torturar o corpo para que o espírito possa evoluir? Será que temos nós mesmos que deixarmos o corpo sofrer as mazelas do tempo, não cuidando dele,
para que o espírito possa evoluir? Pois bem, refletindo sobre este tema, nós temos aqui no Evangelho de Jesus uma passagem de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz assim, do versículo 15 ao versículo 19. Não sabeis, Paulo nos diz, que vossos corpos são membros do Cristo? Tomarei, então, os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Pelo contrário, quem se une ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que, por isto mesmo, já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Nós estamos vendo aqui uma passagem bem forte, trabalhada por Paulo em Coríntios, quando nos fala do corpo, fazendo uma comparação com as nossas ações. Paulo está falando do corpo e da mente, ou melhor dizendo, do corpo, mente e espírito. Paulo está falando que todo compromisso do espírito afeta o corpo. Então, Paulo está nos chamando a atenção para o fato de que o corpo é um templo do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É aquilo que vem do Criador. É aquela força, aquela energia, uma energia sagrada, santa, que nos chega através da nossa fé, e ela vem do Criador. O Criador nos inspira, é a ação do Espírito Santo. O Criador fala pela nossa boca. O Espírito Santo se manifesta por nós. É o Criador que está nos utilizando como instrumentos da sua vontade. Aquilo que chamamos de mediunidade é a ação divina sobre as nossas vidas, porque não estamos no mundo para vivermos uma vida de contemplação, uma vida contemplativa. Estamos no mundo para realizarmos compromissos. Então, é neste sentido que nós podemos compreender a importância de encontrarmos um equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual, compreendendo que a vida material vai ser sempre um prolongamento da nossa vida espiritual. Quando nós chegamos no mundo, encarnados, estamos cumprindo um planejamento do mundo espiritual. Estamos
realizando, estamos aqui no mundo para realizar uma tarefa importante, seja ela qual for. Ah, eu não sou uma pessoa importante, porque eu cuido da minha casa, eu passo os dias fazendo comida para a minha família, lavando a louça, lavando a roupa, passando a roupa, esfregando o chão, deixando tudo limpo, harmônico, recebendo minha família, é, encaminhando-os para a mesa, para a harmonia do lar. Eu não sou uma pessoa que realiza um trabalho muito importante. Esta é a frase mais equivocada que existe. Por quê? Nós sabemos que esta tarefa, que muita gente diz assim, mas realizar a tarefa doméstica é uma coisa que todo mundo sabe. Eu quero ver você dar aula numa escola, eu quero ver você ir para o hospital cuidar dos doentes, eu quero ver você dar conta de um escritório. Gente, será que a tarefa doméstica é realmente uma tarefa insignificante? Fácil? Será que todo mundo dá conta da tarefa doméstica? Da organização de um lar? Da harmonia de um lar? Dos cuidados com a família? Será que nós simplesmente alimentamos nossos filhos sem nenhuma atitude de educação, de passar conhecimento, de dar orientações? A tarefa doméstica eu considero uma das mais difíceis, porque você não nasce sabendo. Você também, como as outras profissões, você tem que treinar, você tem que aprender, você tem que estudar. Talvez você não encontre nos bancos da escola uma disciplina que trabalhe com a questão das tarefas domésticas, de como educar uma família, criar uma família. Mas na escola da vida, nós sabemos muito bem que temos que nos preparar e estamos nos preparando todos os dias para cuidar da nossa família, seja ela qual for, ou a depender de como ela se forme. Independente de como ela se forme, melhor dizendo. Então, vejam bem, todos nós temos um papel e desempenhamos um papel importante na vida. Todos nós temos uma tarefa. Todos nós temos os compromissos que precisamos dar conta. Aqueles que vivem uma vida totalmente ascética, uma vida voltada para o espiritual, uma vida ligada plenamente aos interesses espirituais, buscando agradar a Deus de todas as formas, ele também vai ter que dar conta da sua vida material. Na realidade, nós precisamos compreender que só teremos um avanço espiritual no sentido de maturidade, de compreendermos melhor como executar as tarefas que a vida nos oferece a partir do momento que nós vivermos esse cotidiano. E o mais importante é que a gente busque, lutando no cotidiano, se melhorar a cada dia. Então, é o nosso esforço, é a nossa dedicação, é a nossa inspiração, é estarmos abertos
as boas inspirações, satisfeitos com o nosso papel no mundo, não estarmos preocupados de como estamos realizando a nossa tarefa, se ela é mais importante ou menos importante que a tarefa dos outros. Toda tarefa é fundamental. O dia que nós nos dedicarmos prontamente a tal exercício, compreendendo a sua importância, seremos cada vez mais felizes e estaremos, assim, educando bem aqueles que dependem de nós. Então, nós precisamos aprender a cuidar do nosso corpo. Nós precisamos aprender a compreender a importância de ter vigor físico, a importância de ter saúde física e mental, porque só com saúde você vai estar animado para aprender, para buscar aquilo que pode lhe acrescentar, que vai lhe acrescentar. No texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um texto aqui que foi escrito por um protetor espiritual, que deu o nome de Georges, em Paris, 1863, e ele vai tratar de elementos importantes que pode nos fazer refletir sobre os cuidados que precisamos ter para com o corpo e o espírito. Porque nós precisamos compreender que é preciso empenho, é preciso atenção, é preciso cuidado, porque toda nossa intenção, todo o nosso objetivo vai refletir no nosso corpo, vai somatizar no nosso corpo. Por isso é que estamos trabalhando a força do pensamento. Na semana passada, na palestra anterior, trabalhamos a força do pensamento e vamos continuar trabalhando. Porque o pensamento é criação. É ele que vai criar tudo que existe ao nosso redor. Então, ele é fundamental. Mas é fundamental que ele seja positivo. É fundamental que ele seja bom, construtivo, edificante, para que tenhamos um corpo saudável, uma vida saudável e, consequentemente, feliz. Só depende, único e exclusivamente de nós. Depende do nosso pensamento ser feliz e ser melhor. Depende do pensamento, da força do pensamento e da vontade. Precisamos querer. Pois bem, aqui no item 11, o Espírito Protetor nos diz o seguinte: consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo, aquilo que estávamos discutindo em Paulo. Para sermos felizes, evoluídos, vamos ter que nos flagelar, descuidar do nosso corpo, tirar pedaços dele, chicoteá-lo. Sabemos que, na realidade, a única coisa que vai fazer com que o espírito se transforme é justamente a vontade de querer ser melhor. A luta para aprender e ser melhor.
é querer transformar-se, modificar-se, identificar dificuldades e querer ser melhor. Então, nós precisamos, como nós precisamos sempre, né, compreender que estamos aqui no mundo para fazer a diferença. E o nosso destino é a perfeição, é o crescimento, é o avanço espiritual. Nesse sentido, é que aqui o Espírito Protetor nos questiona. E ele responde da seguinte forma: para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como pioneira, como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Precisamos estar saudáveis para compreendermos, utilizarmos bem o nosso livre-arbítrio, para utilizarmos da melhor forma o livre-arbítrio. Todos temos liberdade neste mundo, uma liberdade relativa, porque estamos presos a um corpo material. E é através desse corpo material que nós vamos nos edificar, avançar. Também o Espírito Protetor, aqui deste texto, está nos dizendo: dois sistemas se defrontam neste caso. O dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Qual é o que está mais correto? Os ascetas ignoram o corpo. Eles querem abater o corpo, como o Espírito aqui nos falou. E os materialistas ignoram a alma. Na realidade, nós sabemos que nenhum dos dois está correto, visto que é preciso estabelecer um equilíbrio entre vida material e vida espiritual. E o interessante disso é que o Espiritismo, ele foi capaz de nos responder como podemos fazê-lo, como podemos estabelecer este equilíbrio. O Espiritismo nos deixa claro que precisamos nos melhorar, precisamos lutar para adquirirmos conhecimentos capazes de transformar as nossas vidas. Assim, o nosso irmão aqui nos diz: o Espiritismo, esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. É preciso cuidar de ambos para que tenhamos sucesso em nossas existências, em nossas reencarnações. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. O corpo é instrumento da alma. Paulo estava nos dizendo isso. O corpo é o templo do Espírito Santo. Se nós avaliarmos o que é o Espírito Santo, nós compreenderemos a necessidade de um corpo que funcione bem,
porque o Espírito Santo é perfeito. Essa energia extraordinária que vem do Altíssimo, transformando as nossas existências aqui na Terra, exige de nós um corpo saudável para absorver o máximo possível desta força extraordinária que nos impulsiona para a frente. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares, continua o Espírito nos falando, por força da própria natureza, é desconhecer as leis de Deus. As leis de Deus nos coloca na linha da evolução, através do progresso e do trabalho. Nós precisamos progredir, avançar sempre. Só assim encontraremos respostas para as nossas perguntas e superaremos todas as dificuldades impostas pela vida material. Por aquela vida que nos reprime, por aquela cela que nos prende, pelos desafios que nos impõem. Podemos superá-los todos, porque somos espíritos fadados à perfeição. Então, é desta forma que o Espírito Protetor nos diz: não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como um cavalo mal dirigido. Ué, pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se martirizando o corpo? Não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não. A perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. No que consiste a perfeição, queridos irmãos? Nas reformas que vamos submeter o nosso espírito, nas mudanças que vamos empreender ao nosso espírito. É assim que nós seremos felizes, não maltratando o corpo ou fazendo o espírito sofrer pelos maus tratos infligidos ao corpo. Assim, o texto encerra dizendo: dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Como nós podemos dobrar os nossos espíritos? Como nós podemos nos humilhar diante de Deus? Controlar as nossas almas rebeldes, a nossa rebeldia. Podemos através do conhecimento libertador, do conhecimento edificador, transformador. Alma e corpo são um conjunto. As doenças da alma afetam o corpo. Um espírito doente afeta o corpo, o corpo que ele recebeu naquela existência. Quantas doenças não estão sendo forjadas no perispírito? E pela constância das atitudes negativas daqueles, né, que vivem neste planeta ou em outros planetas, pela constância das atitudes negativas, aquilo que se desenvolveu no corpo fluídico vai afetar o corpo físico. Pode ser
um câncer, um tumor maligno em qualquer parte do organismo humano, pode ser outras tantas enfermidades que atingem a mente, por exemplo. Então, há uma necessidade de a alma, que é o espírito reencarnado, o espírito que possui um corpo, há uma necessidade de busca pelo sagrado, porque é o sagrado que dá sentido à existência do espírito, e equilibrar esse sagrado no mundo material. Adequar este sagrado, ou melhor dizendo, fazer com que o sagrado se sobreponha ao material, mas não no sentido de ignorarmos o corpo e a vida material, pois eles são elementos de fundamental importância para o nosso crescimento. Não no sentido também de vivermos uma vida profundamente material, porque o espírito é a essência divina que está aqui para crescer, para amadurecer, para viver experiências. Pois bem, vamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, tomar todos os cuidados para que tenhamos uma saúde perfeita, um corpo saudável. E é por isso que a força do pensamento, a força da vontade é capaz são alavancas capazes de nos favorecer esse processo evolutivo, esse desenvolvimento. É assim que nós vamos encontrar um equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. E cuidar do corpo, transformando a alma. O Espiritismo vem nos trazer esta possibilidade, ao nos revelar a vida do espírito, as necessidades do espírito e as perspectivas do espírito, que ganha uma vida material para evoluir, sempre. Pois bem, nós temos aqui uma mensagem dos irmãos Vozes, que nos foi distribuída em junho de 2014, nas nossas reuniões de segunda-feira, nossas mediúnicas de segunda-feira. É uma mensagem dos irmãos Vozes, uma mensagem do Hospital do Carmo, que vem nos trazer informações que nos ajudam a compreender a reflexão, a discussão desta noite. E ela nos diz assim, que a paz do Senhor Jesus Cristo, Mestre dos Mestres, envolva a todos nesta noite. Meus irmãos, a vida é um grande projeto em construção. Saber viver é realizar o melhor em cada instante de permanência na escola terrena. Vamos entender melhor tudo isso? A arte de escolher é a vida. A vida se desenvolve a partir das escolhas. A todo momento, duas ou mais alternativas nos surgem. O pior delas é nada escolher. Como já foi dito em tempos imemoriais, escolha e vencerás. E se não há motivos para escolher, escolha ou perderás. A vida é uma corrida de obstáculos que devem ser enfrentados. Os indecisos são os mornos. Eles são aqueles que perdem, no mínimo,
a metade da vida absorvidos e mergulhados pelas dúvidas. As prioridades, é preciso estabelecer prioridades. Essa argamassa que dá liga aos elementos importantes da construção do ser. Quais são as prioridades da sua vida? As prioridades, devemos encontrá-las, pois são elas as luzes salutares que nos guiam o passo a caminho da felicidade. Vale a pena, antes de tudo, permitir desenvolver a fé. Se você não desenvolveu a fé dentro de si, não é difícil encontrá-la. Ela jaz sufocada no íntimo de muitos, onde já não pulsa o coração. A fé consiste em crer no que existe e é bom. Não é difícil encontrá-la. Haja vista você aí existindo e o mundo existindo para você. Existir é um ato de pura fé. Encontre suas verdadeiras prioridades, lute por elas. E sejam felizes pela realização do dever cumprido. Só nos sentiremos realizados, escolhendo e vivendo conscientes as nossas escolhas. Acredite, Deus é realmente fiel. Ele nos auxilia às escolhas certas. Vamos lá. Recorra ao Pai na hora de fazer suas escolhas e sejam felizes. Só Deus pode nos guiar rumo à felicidade. Doravante, antes de fazer suas escolhas, recorra ao Pai. Saúde e paz, irmãos vozes. Queridos irmãos, esta é a nossa mensagem de hoje. Vamos nos esforçar para sermos cada vez mais felizes, através de um equilíbrio constante entre a vida material e a vida espiritual. A compreensão espiritual retorna como benefício ao mundo material. E é assim que nós vamos construir um mundo melhor. Pensamentos edificantes, pensamentos positivos, pensamentos felizes de construção. É desta forma que nós vamos ser capazes de melhorar o mundo em que vivemos. Construir o mundo em que vivemos. O corpo é instrumento da alma. E o corpo precisa ser guiado pela alma. Assim como nós precisamos ser guiados pelo Criador, pelo Altíssimo, por aquilo que é elevado e superior. Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos agora, ao final dos nossos trabalhos, todos em oração, em vibração de prece, todos aqueles que já colocaram aí a sua água para fluidificar, que nesta noite, como em todas as semanas, a espiritualidade nos visita todos os lares, fluidificando a água, magnetizando a água e nos dando a oportunidade cada vez maior de nos sentirmos em paz, curados. Então, eu convido a todos para a oração do Pai Nosso. Essa oração ensinada por Jesus
para que tivéssemos a condição de utilizar bem as palavras ao falar com o Altíssimo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que assim seja. Viva Jesus. Boa noite a todos.